dia, como é que tá? Tudo bem? A semana tá começando, hoje é segunda-feira, eu tô aqui invadindo um quarto feminino, mas é por uma boa causa. Hoje nós vamos falar sobre cuidados íntimos, infecção urinária, como é que pega, como é que trata. Isso passa na relação sexual, no sabonete, nas roupas, cuidados fundamentais para as mulheres e para os homens também. Por isso, quem me ajuda nessa missão é... Na verdade, são dois consultores do bem-estar, doutor Caio Rosenthal e também o doutor Zé Bento. Bom dia, doutores. Tudo bem? Que ótimo. Muito bem. Então, vamos falar sobre esse assunto tão feminino, mas que é também tão importante, não é, doutor Caio, doutor Zé Bento, para o universo masculino e feminino. Claro. A vagina é um local de proliferação de fungos, de bactérias, doutor Caio? Em primeiro lugar, é importante falar que a vagina é um órgão, é uma cavidade extremamente limpa. E ela tem seus mecanismos próprios de higiene, de lubrificação. Então, o corrimento mucoso, o corrimento límpido, transparente, funciona como uma limpeza para tirar produtos como patológicos, como fungos, bactérias, que normalmente existem e habitam esse local. Agora, quando existe um desequilíbrio do organismo, e nós vamos ver durante o programa o que pode causar, então existe um corrimento mais acentuado, então a gente já chama que é um corrimento patológico, com características diferentes, dependendo daquilo que está provocando aquele aumento do corrimento. Por exemplo, fungo, bactéria, protozoário. O doutor Zé Bento já falou isso aqui, o programa está cheio de dicas importantíssimas. O doutor Zé Bento já falou isso, que uma das formas de se prevenir é dormir sem calcinha, doutor Zé Bento. É verdade, a vagina, para ela manter esse equilíbrio, ela precisa ser arejada. Você não pode aumentar a temperatura da vagina, porque senão você acaba facilitando, então, por exemplo, o crescimento de algum fungo. Se você altera o pH vaginal, você facilita o crescimento de uma Gardnerella, que é uma vaginose, como vocês vão ver. Então você precisa arejar. A saia, por exemplo, não foi inventada para a mulher à toa. Foi inventada porque ela precisa arejar essa região pélvica. Agora, o que as mulheres fazem? Elas colocam primeiro um absorvente de rotina, depois aqueles que diário, depois colocam uma calcinha de lycra, abafa ainda mais, depois uma calça de jeans que ela precisa pular do armário e as pessoas ficam segurando assim, e ela pula dentro do armário para colocar a calça de jeans. Entra no vácuo. Então é como aquelas roupinhas que elas põem, tipo vácuo mesmo. Então aumenta muito a temperatura, aumentando a temperatura, quebra esse equilíbrio que tem na vagina e aí começa a proliferar, começa a dar então esses tipos de corrimento. Por isso é bom então deixar ventilando na medida do possível. Exato. Né, doutor e uma das boas dicas, principalmente as mulheres que usam muita calça comprida durante o dia inteiro, é dormir sem calcinha. Quando chega em casa, coloca um saião e fica sem calcinha com aquela saia grande e depois dorme sem calcinha. É uma boa dica. Porque muitas mulheres usam aquela calça apertadíssima, né? A gente sabe, tem saia justa, mas tem também a calça justa. O homem também usa, né? Aquele modelo boiadeiro, né? Cowboy, né? Você anda assim, tudo apertado. Isso faz mal, isso não deixa essa parte íntima respirar. A Marina Araújo foi conversar com as pessoas nas ruas de São Paulo. Nem todo mundo sabe que isso pode ser um problema. É ou não é, Marina? Calça apertada ou calça soltinha? O que homens e mulheres preferem? Será que eles sabem que calça muito apertadinha pode dar problema na região genital? Por que mulher prefere tanto calça apertada? Pra definir o corpo e ficar bonitinha, sexy. Eu acho que fica mais bonita. Em algum momento a calça apertada pode dar problema? Sim. Boa pergunta. Isso é má circulação, não é? Má circulação tem problemas genitais que são por causa de calça apertada. Você sabia disso? Não, sério? Não sabia, nós não sabíamos. Imagino que sim. Porque aperta, né? Não sei, suor, causa alguns fungos, não sei, talvez. É exatamente isso. Exatamente. Pode dar irritação naquela área nos Países Baixos. Você sabia disso? Não sabia, mas a partir de agora nunca mais utilizaria. De vez em quando dá aquela coçadinha, né? Mas normal, coisa normal. Dá uma disfarçadinha. É disfarçadinha e fica tudo limpo, tudo normal. Eu acho que pode dar micose por causa do excesso de pelas pubianas. Candidíase, cândida? Ah, tá. Algumas vezes já.
Já tive. Tem que ser bem aberta com o seu ginecologista. Olha, eu tô com corrimento, e aí? O que eu faço? Exatamente. Tem que ser bem direto. Agora, você sabia que calça apertada pode dar isso? Gente, preciso me cuidar. Então, tá vendo? Outro cuidado importante também é usar, de preferência, calcinha de algodão, né, doutor Caio? Faz diferença? Faz muita diferença, porque a calcinha de algodão areja também, enquanto que aquelas de fio sintético, além de não oxigenar muito bem, ela é quase que impermeável, ela pode provocar alergia naquele local, porque é fio sintético, é um produto estranho ao organismo da gente. O algodão não, o algodão é mais suave, areja e não tem problema de alergia. Cueca também, doutor Zé Bento, de algodão, de preferência? Cueca também. Se você aumenta a temperatura, isso é importante para os homens, porque eles podem achar, falar assim, mas eu não tenho corrimento, que eu vou ficar tudo apertado. Não, pode dar uma micose, que é causado por um fungo, que é causado porque aumentou a temperatura. Além do que, aumenta a temperatura do saco escrotal. Então, o rendimento, a produção desses espermatozoides que você está tendo diariamente ficam comprometidos, você pode ter problema até de infertilidade. Então, para o homem também fica a dica dormir sem cueca sempre que possível. Fica a dica, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, fica a dica. Mas, mais importante, para a mulher, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente tem aqui nesse quarto que a gente está invadindo, né? Mariana Ferrão, aliás, volta de férias amanhã, ela está fazendo falta aqui hoje conosco. Então, a gente tem várias calcinhas de algodão, que são as recomendadas. E dentro das calcinhas, a gente tem alguns problemas. Olha só essa calcinha de algodão que a gente descobriu aqui agora. Vou mostrar aqui. Olha o que tem, doutor Caio, doutor Zé Bento. Cândida. Candidíase. Esse corrimento branco que é chamado de cândida. Essa plaquinha indica também a cor do corrimento. Isso. Que a gente vai falar e vai esclarecer. Temos aqui esse muito comum. O que é cândida, doutor Caio? Cândida é um fungo. Esse fungo, ele existe na vagina normalmente em quantidades adequadas. Se por algum desequilíbrio, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que toma uma série longa de antibióticos, ou anticoncepcionais, ou uma pessoa que por algum motivo, ou gravidez, ou por algum motivo tem um excesso de estrógeno, então existe um desequilíbrio no local e favorece o crescimento inadequado do fungo, chamado Cândida. A grande maioria das vezes é Cândida albicans. Então, esse fungo cresce de uma forma exagerada, decorrente desses fatores que eu falei, e aí provoca um corrimento que dá muita coceira, esbranquiçado, mais grosso, e é desagradável uma mulher com esse corrimento, porque ele provoca uma quantidade muito grande. O tratamento não é complicado, doutor Zé Bento? Não, muito simples o tratamento. E é bom que se diga que quando você tem candidíase de repetição, você tem que ver principalmente a quantidade de doce que você está comendo. Fala assim, mas o que tem a ver o doce que eu como com o corrimento que dá lá nas partes baixas, doutor Zé Bento? É o seguinte, quando você, na vagina, existem algumas bactérias que chamam-se bacilos de Doederlein. Esses bacilos de Doederlein transformam o glicogênio, a glicose, o doce que você come em ácido lático e mantém o pH vaginal, que deve ficar entre 3,8 e 4,2. Um pH neutro é de mais ou menos 7. A água que você toma, um pH neutro, tem 7. A vagina é ácido, 3,8 a 4,2. Se você come muito doce, o ácido lático vai comer mais doce, vai fazer mais ácido lático, sua vagina vai ficar mais ácido, e o que o fungo gosta? Gosta de ácido. Então ele começa a se proliferar. E por isso que você então deve, quando você começar a ter candidíase de repetição, você vai no médico, o médico olha, fala assim, você está com um corrimento tipo nata, está saindo uma nata da sua vagina, é candidíase, vamos tratar. Trata e volta dali um mês, e depois volta dali um mês, você precisa pensar na sua alimentação, carboidrato e doce. Talvez, doutor Zé Bento, seja esse o problema que a nossa telespectadora está mandando uma pergunta aqui, lá de Aracaju, é Ruana, Aracaju, Sergipe. Olha a sua pergunta. Descobri que tenho candidíase e tomei remédio. O que fazer para saber se já estou curada? Olha, Ruana, você pode ir
no seu médico. O médico então vai fazer o exame especular e vai ver se você foi curado. Ou então, se você não tem mais sintoma, porque essa candidíase não fica só lá dentro da vagina, ela se exterioriza e começa a aparecer novamente na sua vagina. Mas vale aquelas orientações que nós demos. Sempre calcinha de algodão, e dormir sem calcinha e evitar o doce e o carboidrato. Agora, tem uma recomendação muito importante que nem todo mundo segue, que é conversar com o parceiro, com a parceira e explicar o que está acontecendo. Marina Araújo, nas ruas, fez essa pergunta. Será que é fácil tratar esse assunto com o parceiro, com a parceira? Hein, Marina? Em qualquer sinal de problema lá embaixo, comunica ao seu parceiro ou não? Comunico. Eu comunico. Se der algum problema lá, eu tenho que comunicar. Você acha que o parceiro comunica também? Ah, não. Eles escondem. Dá vergonha, sei lá. Só se for alguma coisa muito grave, né? Tipo uma doença sexualmente transmissível, tipo uma candidíase ou alguma coisa do tipo, mas fora isso não tem problema. Tem que a mulher e o parceiro tomar remédio, né? Acho que tem... passa de um pro outro. Passa de um pro outro. Se só eu tratar e meu parceiro não, ele passa de novo pra mim. Rebate. Então tem que os dois tratar. Os dois, tomar remedinho. Claro, né, doutor Zé Bento? Tem que tratar o casal, né? Não, você tem que chegar e falar assim, escuta, para tudo, tá com corrimento, para tudo, eu vou no ginecologista. Vamos ver o que é. Aí vai no ginecologista, ele vai falar, olha, é uma candidíase. E a candidíase não gosta de pênis, gosta de vagina, porque é quentinho, é úmido e é lá que ela fica, é lá que ela mora. Então pode se proliferar. Então faz o tratamento só você, não tem problema para ele. Muito bem. Mas e se for uma outra bactéria? Aí sim, ele precisa de tratamento também, porque senão acaba voltando para você. E por falar em outra bactéria, a gente tem a nossa cômoda com as gavetas. Me ajuda a abrir a gaveta aqui, doutor Caio. Vamos falar de uma outra bactéria que está aqui na calcinha de algodão, a melhor que tem, a mais recomendada. E a gente agora apresenta esse problema aqui que se chama Gardnerella. O nome é bonito, parece nome de princesa, mas não é bom não, né? Não, a Gardnerella vaginalis é uma bactéria que produz a bacteriose. Então a vagina fica irritada, fica inchada, fica doloroso, você tem dor para urinar, dor no ato sexual e tem o corrimento, obviamente. Isso é relativamente frequente, mas é mais frequente na mulher do que no homem. O homem não costuma ter esse tipo de bactéria. Mas é um contágio sexual, né? Passa pelo contágio sexual. Então, essa bactéria habita normalmente a vagina. Então, a gente não pode considerar, ela pode ser transmitida por via sexual, mas não é uma DST que só é transmitida por via sexual. Você pode adquirir também. Por isso que é importante você tratar também o homem, porque às vezes o homem tem e não tem sintoma, ele não sabe que tem. Então é interessante sempre tratar o homem junto com a esposa. Essa bactéria, em conjunto com umas outras também, são chamadas bacterioses vaginais, elas normalmente não são sexualmente transmitidas. Normalmente não são. Como o Dr. Bento falou, elas já existem em quantidades pequenas que por algum motivo então se torna uma infecção maior. Então nem sempre é obrigado a tratar o parceiro. Agora é importante saber que sempre é um foco de acesso a outras doenças sexualmente transmissíveis, porque sempre causa uma feridinha, um raspadinho, e lembrar sempre do HIV. Então, sempre que tem um corrimento ou uma doença sexualmente transmissível, é sempre lembrar que tem que fazer exame para sífilis, para o HIV, para a hepatite B e sempre lembrar do uso da camisinha. A gente tem mais uma pergunta aqui da internet, olha só. Se irmãos guardam as cuecas na mesma gaveta, isso pode espalhar doenças? É o Walter, lá de Belém do Pará, que está preocupado. Bom, eu imagino que as cuecas estejam limpas, né? Exatamente. Na gaveta. Não pode nem o vírus não voa, a bactéria não voa, né? Então, esse não é um meio adequado para elas se reproduzirem. Essas cuecas não tem bicho, não tem vírus, não tem protozoário. Pode guardar na mesma gaveta sim, sem problema nenhum. Tá bom. E na nossa gaveta temos aqui mais uma calcinha de algodão, né? E com mais um problema, um corrimento dessa cor, corrimento meio esverdeado. A gente viu que o Gardnerella é meio cinza, cândida branca, o corrimento é branco. E esse tricomona
Ele é meio verde amarelado. Amarelado, um verde meio amarelo. Essas são as mais frequentes, viu, Fernando? Quando a mulher tem um corrimento vaginal, um corrimento diferente, essas são as mais frequentes. É a candidíase, gardnerella e o tricomonas vaginalis. Tricomonas vaginalis dá esse tipo de corrimento, um corrimento amarelado, com o odor também característico de peixe podre, você percebe. É engraçado porque às vezes a mulher toma várias vezes o banho e ela percebe aquele cheiro desagradável, é por causa do tricomonas. E por causa do gardnerella. A gardnerella também pode dar esse cheiro desagradável. Outra coisa é o ardor e a coceira. Tá bom. E que a tricomona, sim, essa passa para o parceiro. O homem passa para a mulher e a mulher passa para o homem. Então, mais uma recomendação. Vamos sentar aqui? Vamos sentar aqui porque é uma recomendação importantíssima, dica de saúde, qualidade de vida. Tá aqui, ó. O que é isso aqui, doutor Zé Bento? Camisinha. Camisinha. Sempre utilizar a camisinha, não tem jeito. Fundamental. A gente não pode escapar para evitar esses aborrecimentos. E, às vezes, não é doença sexualmente transmissível. Então, como a candidíase, por exemplo, que nós falamos, a gente não é só através do sexo que se adquire. A gardnerella, a mesma coisa. E agora, o tricomonas não. O tricomonas é considerado uma doença sexualmente transmissível. Bom, estamos falando aqui sobre cuidados íntimos, problemas que acontecem e como resolver esses problemas. Um desses sintomas são os gânglios, que aparecem em várias partes do corpo, né, doutor Caio? É um sinal de alerta e é preciso prestar atenção neles. Exatamente, você falou certo. Gânglio é sempre um sinal de alerta e depende muito de qual local do corpo humano ele aparece. Aqui é chamado de gânglio inguinal, são esses gânglios das virilhas. São muito comuns, né? Muito comuns, é uma cadeia de gânglios. E eles não são considerados muito importantes porque eles são inespecíficos. Quer dizer, por exemplo, se você machucar o pé, dar uma topada na mesa, esses gânglios aumentam. Agora, também, nós estávamos falando de corrimento, de infecções pélvicas. Se você tiver alguma infecção mais intensa, mais forte na cadeia, na pelvis, no abdômen, um corrimento mais intenso, eles aparecem também. São esses carocinhos, assim, do tamanho de um carocinho, do tamanho de uma ervilha, e aí ele pode estar aumentado, ele pode estar em números muito grandes, então se preocupa. Quando você passa a mão e percebe que tem caroços aqui que estão doendo, é porque tem alguma coisa errada. Então, essa é uma cadeia de gânglios. Outro local que é comum também? Outro local, por exemplo, axilares, embaixo da axila. Esses são gânglios também muito importantes, eles são mais específicos, eles tomam conta mais dessa parte do corpo, não é como aqueles inguinais, aqueles da virilha, que tomam conta de toda a perna. Então é um problema na parte superior do corpo? Na parte superior, por exemplo, e não é só de doenças infecciosas. Se você tem um câncer de mama, você pode também ter o comprometimento dessa cadeia de gânglios. Tanto que numa cirurgia o médico sempre vai procurar esvaziar, tirar essa cadeia de gânglios axilares. Então, se você faz uma depilação, por exemplo, machuca embaixo do braço, você vai ter gânglios também. Se você tiver uma porta de entrada na depilação, provoca um cortezinho, entra uma bactéria, esses gânglios começam a inchar, começam a aparecer em número maior e doloroso. Então, é uma defesa do organismo, porque ele é a lixeira do corpo. Então é ele que pega todos os restos de bactérias e vírus e coloca aí e aos poucos vai eliminando. É um aviso, né, doutor Caio? É sempre um aviso. Quando você tem gânglios grandes, aumentados, dolorosos, avermelhados, sempre procura um médico. Tá bom, tem mais um Outra cadeia de gânglios é aqui, embaixo da clavícula, são chamados infraclaviculares. Aqui, esse osso aqui chama-se clavícula. E tem os gânglios cervicais. Muito frequentemente eles estão aumentados em situações de infecções de garganta, de ouvido. Vamos ver no pescoço aqui, isso que você está dizendo, olha lá. Então, você tem duas cadeias no pescoço, as cervicais anteriores, é aqui na frente, e as cervicais posteriores, atrás desse músculo aqui. Então, essa cadeia de gânglios servem para drenar as bactérias da garganta, às vezes a sinusite, dos ouvidos, e elas sempre são um sinal de alerta porque tem infecção aí. Pode ser só uma dor de garganta também, né, doutor Caio? Só uma dor de garganta provocada por um vírus ou uma bactéria já é suficiente para aumentar a cadeia de gânglios.
Tá. Nem sempre tem a ver com esse cuidado íntimo, com a relação de infecção urinária, infecção... Não. Às vezes até uma tuberculose pode dar gânglio, um linfoma pode dar gânglio, que é uma doença, é um tumor do próprio gânglio. Então é sempre aparecer um gânglio. Tá doloroso, tá grande, vai sempre no médico. É um sinal de alerta, né? Sim. E o cuidado, e a limpeza, a higiene dessas partes íntimas, como é que deve ser feito? Tem que lavar toda hora? É bom fazer isso ou não é bem assim? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.